Seja muito bem-vinda a mais uma Live Zen. Eu sou a Ana Torquete, a pessoa responsável aqui pelo Educar Zen. Eu sou mãe do Francesco, educadora há mais de 17 anos, sou especialista em inteligência emocional no contexto da educação, instrutora de mindfulness, né? E também, enfim, a pessoa que organizou todos esses conhecimentos relacionados à comunicação consciente, né? Lá das minhas origens ali, como linguista, mindfulness, né, inteligência emocional e neurociência nesse projeto aqui do Educar Zen, para ajudar mães a deixarem de serem reativas e viverem uma maternidade mais serena, mais gentil, com seus filhos, mas principalmente, né, ou em primeiro lugar, com elas mesmas. Essa bondade, essa gentileza, essa compaixão que é só voltada para o outro, mesmo que esse outro seja o nosso filho, ela não é sustentável. A gente precisa, né, colocar a nossa tomadinha ali para a gente poder recarregar as nossas energias de bondade conosco, em primeiro lugar, para a gente poder estar, de fato, inteiras nas nossas relações. Então, o Educar Zen, ele tem esse propósito, né? O Mesen também, que é o meu programa, né, para mães que querem deixar de ser reativas, é onde eu me aprofundo ainda mais em relação a esses aspectos com as minhas alunas, e eu tô aqui hoje pra gente fazer a nossa quarta e última live, né, de aquecimento, porque a semana Maternar Sem Estourar tá chegando, em segunda-feira vai ser a nossa primeira aula, então a semana que vem inteirinha a gente vai estar se aprofundando com tudo o que eu sei, vou entregar para vocês, assim, muito ouro mesmo nesse evento, a gente tá preparando com muito carinho, é um evento 100% online, 100% gratuito. Todas as minhas seguidoras e todas, né, as seguidoras que estão chegando em todos os dias no Educar Zen estão mais do que convidadas para participar. Basta, sei lá, no bio, né, no link da minha bio, e clicar e se inscrever e voa lá, né? Estamos juntas nisso. Então, sejam muito bem-vindas, tá? Bom dia a todo mundo. Me deem aí o oi de vocês, digam: oi, Ana, tô aqui. Né, tô inteira, tô pronta pra gente poder conversar sobre mais uma camada da mãe reativa e como que a gente pode ir dissolvendo isso para encontrar a mãe mindful, essa mãe mais consciente, assertiva e gentil, que nada a ver tem com uma mãe permissiva que já tá dentro da gente, né? Essa sabedoria já tá dentro da gente. Então, a gente tá aqui para acessá-la. Jailma, oi, bom dia. Pati, Samara, sejam muito bem-vindas. E, enfim, fiquem muito à vontade para trazer aí, né, os comentários, as contribuições de vocês, conforme a gente vai fazendo aqui, conversando aqui na nossa live. Eu vou tentar também ir lendo os comentários e respondendo as dúvidas de vocês. Nem sempre estou conseguindo fazer isso com todo mundo, mas eu fico sempre disponível lá no meu direct, que também estou precisando ir lá dar uma olhada nas mensagens. Acho que já tem uns 2 dias que eu não respondo vocês, mas eu sempre tento responder todo mundo, tá? Oi, Nath, seja bem-vinda. Milene, de Guaíba. Isabela, Deide. Verônica tá perguntando se vai ficar gravado o evento da próxima semana. Vai ficar gravado sim, tá? Então, se quem não puder, eu nem coloquei horário, porque eu tô gravando as aulas, tá? São aulas que vocês vão receber, que são gravadas, mas uma coisa que vai ser a primeira vez que eu vou fazer aqui no Educar Zen é o seguinte, gente. Apenas as pessoas que se inscrevem no evento assistem às aulas do evento, tá? Que a gente tá preparando com maior carinho pra vocês. Mas eu vou sempre fazer no dia seguinte. Então, por exemplo, segunda-feira sai a primeira aula. Na terça-feira eu vou vir aqui pra gente fazer um aprofundamento ao vivo. Então, a gente vai ter live terça, quinta e sábado da semana que vem, sempre às 9 horas da manhã. Essas aulas lives, né, vão ficar aqui gravadas para vocês, em que eu vou tirar as dúvidas de vocês sobre, né, o conteúdo do evento. E a gente vai se aprofundar também em tudo aquilo que for falado lá, tá bom? Então, olha só, qual que é o tema da nossa live de hoje? O tema é o seguinte, é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação, é uma pergunta, porque o que eu quero trazer aqui pra gente mesmo é uma possibilidade de reflexão. Então, essa pergunta é: mãe estressada, mãe reativa? O que vocês acham, gente? Vocês acham que uma mãe estressada é necessariamente uma mãe reativa? Vocês acham que existe essa equação aqui, ó, mãe mais estresse é igual a reatividade?
não é uma afirmação, como eu falei, né? Porque geralmente, o que eu escuto muito de muitas de vocês, quando a gente tá batendo papo, quando a gente tá conversando, e até já me peguei, né? Não sendo reativa com o meu filho, porque isso eu consigo controlar bem, mas quando eu começo a reatividade contra mim, porque às vezes eu também entro no processo da culpa, né? E aí eu preciso olhar pra mim com honestidade, com bondade, pra eu poder sair disso. Eu sou humana, sou mãe como todas vocês. Mas quando isso começa, né, eu vejo que assim, a primeira desculpa que eu dou, ou a primeira justificativa, não é nem uma desculpa, eu tô vivendo um momento mais estressante, tem muita coisa acontecendo, e por isso eu tô mais sensível e isso me leva a ficar mais reativa. Né? Então essa é uma justificativa que eu mesma já usei algumas vezes e que muitas mães com as quais eu converso aqui, né, e até as minhas alunas também, às vezes me trazem isso, tá? Então eu quero conversar com vocês se isso é algo, enfim, se necessariamente uma mãe estressada é uma mãe reativa. A gente vai conversar sobre isso. A Cami, né, falou assim, ó: oi, Ana, tô tendo muita dificuldade com a minha mãe, que não me dá a liberdade de ser mãe, julga todas as minhas atitudes e escolhas. Nossa, isso é muito desafiador. Sinta-se acolhida, Camila. Eu acho que pode ser até um tema para uma próxima live, né? Ou, enfim, não a próxima, porque a gente tem uma programação, mas um tema futuro, a gente falar sobre isso, sobre esses palpites, sobre quando a mãe invade, ou a sogra, né? Quando a avó da criança, ela invade muito o nosso espaço da maternidade. Como que a gente pode também nos gerenciarmos para a gente não ser reativo com essa pessoa, né? Porque a reatividade, ela não é só com os nossos filhos. A mãe reativa, ela pode estar sendo reativa com outras pessoas no seu entorno. E é realmente muito, muito desgastante. Então, assim, quanto mais você se fortalece, Cami, quanto mais você tá aqui, quanto mais você fica nutrida do que você realmente acredita que é o certo para o seu maternar, menos isso vai te afetar. Não é que ela vai deixar de fazer isso. A gente não tem controle sobre os outros e sobre o que eles fazem, isso é com eles. Mas sobre como a gente reage, sobre como a gente lida com o que nos acontece, a gente tem, né? Então, só para dizer para vocês, gente, que no final dessa live, por exemplo, eu vou... Na semana passada, em 2 lives, eu já meditei com vocês, eu guiei meditações aqui para vocês, né? Que é muito, digamos assim, que é a coluna dorsal do meu trabalho, né? A espinha dorsal, assim, é realmente o que sustenta mais o meu trabalho, é o mindfulness. O que eu ensino, né, às minhas alunas, dentre outras técnicas, para poder ajudá-las a deixarem de ser reativas, é o mindfulness. E hoje eu vou trazer para vocês uma meditação para que vocês possam ver como vocês também podem fazer isso. E aí, Cami, quando a gente vai fazendo isso cotidianamente, né, não é uma coisa isolada que eu fiz um dia na live com a Ana, mas quando isso se torna algo do meu hábito, da minha rotina, isso vai mudando o meu cérebro de uma forma, me trazendo uma serenidade, uma tranquilidade, uma autoestima, né, uma percepção do meu valor, que essas coisas, essas ondas que chegam, eu não me afogo mais nelas, né? Então, isso tem muito a ver também com o tema do estresse. A Paty falando que acha que não, mas a Nath falou que acha que sim. Dulce, bom dia. Samara também acha que sim. Então, vamos ver. Eu passo pela mesma coisa que a Cami. A pessoa que escreveu aqui uma mensagem desesperada me procura no inbox, por favor, tá bom? Se tiver aí ainda. E vamos lá. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Como que funciona o estresse? Vocês já pararam para pensar no que é o estresse? Porque a gente às vezes se vê estressada, né? A Dulce tá até falando que tá numa fase reativa. Isso acontece com todas nós, né? Todas nós. Não é sobre não ser nunca mais reativo, é sobre ser o mínimo possível. Então, assim, o que é o estresse, né? O estresse, ele é uma resposta biológica a uma ameaça. O seu corpo, ele vai lançar, né, vários sinais ali, ele vai se preparar ou para lutar contra aquela ameaça ou para fugir daquela ameaça. É isso que é o estresse. Então, quando a gente está estressada, né, vamos pensar aqui numa situação que vai causar estresse em qualquer uma de nós. Qualquer uma de nós vai ter as pupilas dilatadas, se isso que eu vou falar agora acontecer. Qualquer uma de nós a pressão arterial vai subir e a gente vai se preparar nesse caso para lutar, tá? Então, olha só.
Imagina a situação aqui, ó, o seu filho você tá brincando na pracinha com seu filho, aí você se distraiu por um segundo, você pegou o celular para poder atender alguém, e essa criança saiu correndo em direção à rua e tá vindo um carro. Alguém aqui não ficaria estressada nesse momento? O estresse, ele é saudável, gente. A gente precisa se estressar em certas situações. Porque se eu não fico estressada nesse momento aqui, se a minha pupila não dilata, se a minha pressão arterial não sobe, se eu não me preparo para lutar pela vida do meu filho, né, e para fugir ao mesmo tempo, que eu vou ter que correr para poder pegar esse menino enfim, evitar que uma tragédia aconteça, pode ser que venha, de fato, a acontecer uma tragédia, vocês concordam? Então, o estresse, ele tá aí, ele existe para nos salvar de situações em que a nossa vida está em risco, ou que a gente está em perigo, ou alguém que a gente ama, por exemplo, como um filho. Tô falando isso para vocês para dizer que estresse não é um problema. O estresse, muitas vezes, ele é uma solução. O estresse, ele é positivo quando ele acontece no momento em que ele tem que acontecer. Alguém aqui discorda que nesse momento, eu quero que vocês escrevam aqui para mim, se vocês concordam que nesse momento, né, em que a vida do nosso filho pode estar em risco, é muito saudável que o nosso corpo se prepare para lutar, para poder correr e pegar esse menino e evitar que ele saia correndo de fato pela rua? Não é uma coisa óbvia? E quem que faz isso por nós? O estresse ele é uma resposta biológica que desde os nossos antepassados, mas os nossos antepassados, assim, não é seu bisavô, não. Os nossos antepassados primatas, muitos e muitos anos atrás, né, tá fazendo o quê? Com que a gente sobreviva, né? Se a gente não tiver isso, a gente vai cair em um monte de emboscada, tá? Então, o estresse, ele é um mecanismo de proteção, ele tá ajudando a nossa espécie a sobreviver há séculos e milênios, na verdade. E ele não é de todo negativo. Quando ele acontece em um momento certo, ele é positivo. O problema é isso daqui que a Jailma falou. Eu tô muito estressada. É quando o estresse, ele não acontece em situações pontuais, como realmente um mecanismo para salvar as nossas vidas. O que acontece aí nas grandes cidades, principalmente? E eu falo isso para vocês porque eu sou uma pessoa que nasceu em Belo Horizonte, que foi criada em Belo Horizonte, que durante toda a minha adolescência só achava que o lugar melhor que existia no mundo era o shopping center, com todas aquelas luzes e consumismo. E aí, conforme eu fui me amadurecendo e transformando, né, o meu estilo de vida, a minha maneira de estar no mundo, eu fui realmente me conectando com uma vida mais simples. E hoje, gente, eu tô aqui num vilarejo com 2.000 pessoas e eu acho isso aqui a qualidade de vida melhor que tem. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu fico muito menos estressada quando eu tô aqui do que quando eu tô, por exemplo, em Belo Horizonte. O nosso estilo de vida, né, a nossa sociedade como tá organizada, então assim, as grandes cidades, o excesso de tela, essa luz aqui da tela, né, quando você tá lá, sei lá, você deitou pra dormir, você tá lá com o celular na cara. Eu faço isso às vezes, e aí eu me lembro do quanto isso é negativo e me proponho a, mesmo que seja muito prazeroso, porque um monte de dopamina, né, esse hormônio do prazer liberado no nosso corpo naquele momento, então mesmo que seja muito prazeroso, eu me conscientizo, eu me lembro do porquê eu vou escolher guardar o celular naquele momento, né? Para eu poder descansar um pouco melhor. Então, esse estilo de vida, aí a gente come um monte de comida ultraprocessada, né? A gente tá num excesso de informação que muitas vezes nos comprime. Aí, sei lá, você pariu o seu filho, a atriz da Globo aparece com a barriga chapada, você se sente péssimo. Então, são vários elementos aí, né? Desse estilo de vida contemporâneo que nos estressa muito. Então, a gente já chega na maternidade estressada. A Fá tá até falando aqui, ó, eu era zen antes da maternidade, né? O estilo de vida que a gente tá vivendo aí já é muito estressante, mas aí vem a maternidade, né? Falou tudo, a rotina, o caos das cidades grandes nos fazem mudar o humor, isso aí é comprovado cientificamente. É por isso que eu não sei se vocês conhecem o meu projeto aqui no Educar Zen, que é o Mais Céu e Menos Céu, né? Você quer se conectar com seu filho, né? Uma mãe me mandou uma mensagem que eu tenho que responder. Eu não sei, agora eu vou ter que procurar essa mensagem, mas que ela falava assim, acho que foi na caixinha de perguntas ontem.
ela falando assim, Ana, minha filha tá viciada em telas desde a pandemia, me ajuda, o que que eu faço? É óbvio que não é uma coisa simples, se é de fato um vício, né? Enfim, existe todo um processo e eventualmente até recaídas para essa criança ela poder lidar de uma forma mais saudável com o celular. Mas uma coisa que é fato é que se a gente se conecta com essa criança brincando de fato, né? Não é tipo assim, vou levar meu filho no parque, mas vou ficar no celular enquanto ele vai brincar. Se a gente se envolve, se a gente guarda o celular um pouquinho para poder ficar mais no céu, a natureza ela ajuda o nosso corpo a reorganizar todo esse estresse. Então existem estratégias que a mãe mindful usa para ela poder ficar menos estressada e para que esse estresse, quando ele chegar, ele seja realmente um estresse saudável, que vai evitar que alguma coisa de pior aconteça com ela, com os seus filhos ou com outras pessoas ao seu redor. Projeto, né? Se vocês forem esse fim de semana para a natureza, postem alguma coisa, né? Uma foto, um vídeo, pega o celular só para isso, rapidinho, né? Que é o que eu faço. Para registrar, para poder incentivar outras mães, coloca a hashtag mais céu, menos céu. Mais céu com U, céu, menos céu com L, celular, tá bom? Pra gente poder me marquem, pra eu poder repostar e a gente poder alimentar, nutrir isso. Então, como vocês mesmas estão concordando aqui, ó, o estilo de vida que a gente tá já tá muito estressante. Mas aí, gente, vem a maternidade. E a maternidade, ela não melhora isso, né? Olha só, teve uma pesquisa realizada por um instituto, né, que chama The Parent Coaching Academy, tá? Que comprovou, mostrou, né, eles fizeram essa pesquisa e eles chegaram às seguintes conclusões. 9 entre 10 mães dizem sentir alto nível de estresse. Então, se 9 entre 10 mães estão dizendo que estão sentindo um alto nível de estresse, é porque essas mães, elas não estão lidando com esse estresse pontual e que é super saudável porque nos livra de vários problemas, nos ajuda a nos protegermos, concordam? Esse está sendo padrão. Essa pessoa, sabe essa sensação que você tem de desespero, de quando o seu filho tá quase atravessando uma rua e tá vindo um carro, e, enfim, essa sensação de estresse, isso significa que essas mães estão sentindo isso com muita frequência, né? Que esse é o padrão de sensação que elas têm diante da maternidade. 9 entre 10 mães afirmam, segundo essa pesquisa, que o seu estresse impacta negativamente o seu filho. Agora eu quero que vocês me contem aqui se vocês se consideram, tá? Essas 9 entre 10 mães, se vocês engrossam essa estatística e se vocês percebem esse estresse atingindo negativamente os filhos de vocês. E 8 entre 10 mães dizem, né, não conseguir lidar tão bem com esse estresse após formarem, né, uma família, após o nascimento dos filhos. Então, gente, isso é muito sério, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte: o estresse parece ser parte da maternidade, porque tem ali um ser que depende muito de você, que depende basicamente, né, de você, e espero que você tenha aí ou um pai do filho, né, mesmo que não seja seu companheiro, mas que você esteja podendo dividir essa responsabilidade, porque esse é o certo, com o outro genitor dessa criança, né, com o pai dessa criança, digamos assim. Porque de fato é estressante. Eu tô vendo aqui, ó, a Laís falando, né, sobre pitaco, né? Uma de vocês acabou de falar aqui também sobre a mãe interferindo intensamente. Isso acontece muito, principalmente no início do nosso maternar, né? Aí começam a acontecer as coisas, é o comportamento do seu filho, é a birra que ele faz, é o menino que ficou doente. Meu filho, por exemplo, tá numa fase agora, as pessoas falam assim, a criança entra na escola, começa a ficar doente, né? Como a gente viaja muito, o que eu tô vivendo aqui a gente começa a viajar com a criança, ela também começa a aparecer 1 milhão de doenças, porque a gente tá mudando muito, né, enfim, eu tava na Itália, aí fui para Belo Horizonte, aí fui para Salvador, agora eu tô aqui em Boipeba, e aí, assim, são muito... É muito diferente, os ambientes são muito diferentes. Essa criança ela começa a entrar em contato com micro-organismos, com vírus, com bactérias, diferentes de cada lugar, né? E aí o sistema imunológico, dá-lhe sistema imunológico e dá-lhe mãe,
com equilíbrio emocional para lidar com o menino que essa semana já teve febre, estava com o nariz correndo, agora começou com diarreia. Então, você sabe o que eu estou dizendo. São muitos fatores. Aí você tem um companheiro, né, que às vezes é um zero à esquerda, que simplesmente coloca toda a sobrecarga, toda a carga de toda essa responsabilidade gigantesca nas suas costas, ele deposita a parte dele em você, como se você fosse obrigada, e você acaba fazendo. Então, de fato, a onda que a gente tem que surfar na maternidade é uma onda gigante, né? Ela é muito grande. E não tem como. A gente não vai conseguir sair desta onda. O menino vai adoecer. Você pode tentar conversar com esse cara, com o pai dele, que talvez seja seu marido, seu companheiro, seu namorado, ou alguém que é só o pai do seu filho mesmo. Você pode tentar conversar com essa pessoa e tentar conscientizá-la, e ele pode melhorar, ele pode se transformar até, mas assim, você não tem poder sobre como esse cara vai agir diante da paternidade dele. Isso não está no seu alcance. Injusto que seja, mas não é uma coisa que você pode mudar. Porque se a gente pudesse mudar, isso não aconteceria, né? A criança vai fazer birra, né? Você vai ter que lidar com a sua frustração diante de coisas que você achava que seriam e que não são no seu maternar. São muitas, mas muitas variáveis que fazem com que a maternidade ela seja realmente estressante, essa necessidade de que tudo dê certo, como se fosse possível, tudo dá certo. Né? A gente trabalha na maternidade, né? Nessa jornada infinita, sem fim de semana, sem acordar mais tarde. Eu estava pensando ontem, né? Que chegou assim, à tardinha, meu filho não tinha dormido de dia, ele estava bem agitado, bem cansado, e aí a gente meio que começou a fazer a rotininha dele da noite mais cedo, assim. E aí depois que tudo acabou, né, aquelas 2 horas ali de janta, dar banho, ele tem muita dificuldade de dormir, assim, de pegar no sono, e dar vitamina, e escova o dente. E aí, assim, né, no momento que, na idade que o Francisco tá, tem que negociar para tomar vitamina, tem que negociar para tomar banho, tem que negociar para escovar o dente, tem que negociar para poder passar o creme no cabelo, para tudo, assim. E aí, depois disso tudo, né, e eu ali gerenciando o estresse que estava chegando mesmo, por causa, né, da situação ali cansativa, eu fui tomar meu banho e eu pensei assim, gente, parece que eu tô a vida inteira sem poder ter um fim de tarde, um início de noite relaxado, assim, sabe? Tô aqui na Bahia, numa ilha, mas assim, não é possível pra mim, como provavelmente para muitas pessoas que estão aqui também, sentar numa rede e ver o pôr do sol, sabe como? Então, assim, e olha que eu tô falando, eu sei que de um lugar privilegiado em relação a muitas mães, né? Mas, assim, é esse o ponto também. Não existe mãe que vai fugir disso, tá? Algumas vão ter muita ajuda e vão realmente vão ser menos expostas a situações estressantes, porque se, por exemplo, eu tivesse aqui uma babá que fizesse isso pra mim, eu, Ana Flávia, talvez não sentisse o estresse de lidar com todas essas demandas do Francisco naquele momento, mas eu me conhecendo, eu sei que eu ia ficar me julgando por não estar com meu filho nesse momento, então eu ia ter outro tipo de processo mental e de situação estressante para lidar. Eu sei que outras mães vão falar assim, não, que isso, eu relaxo e fico de boa. Pra mim, é uma coisa que eu ainda me trabalho, né? Se, por exemplo, um momento que eu acho que é importante da rotina do meu filho, eu delego para outra pessoa. Não sei se com vocês é assim também. Bom, tô só lendo aqui os comentários de vocês, que aí eu vou depois respondendo, tá, gente? A Fá falando que eu era mais zen porque eu vivia em meio à natureza e estava sempre em movimento, fazia trilhas, dançava, e após a maternidade, a pandemia, minha filha nasceu quando começou a pandemia, eu não fiz mais. Eu sei como é que é, viu, Fá? Mas assim, será que é possível, dentro do possível, retomar isso? Porque o que eu percebo, né, vou falar pra minha própria vida, e como eu realmente me peguei pela mão e falei assim, que ó, você não vai morrer junto, porque a maternidade chegou, não.
A gente vai fazer as coisas que são importantes para você, sim, dentro do que é possível. Eu não tenho mais a liberdade que eu tinha. Mas o que é possível fazer para que eu siga sendo eu mesma, eu faço. Né, gente? Isso é um pouco do nosso instinto de sobrevivência, assim. Então, será que é possível? Não do jeito que era, mas em alguma medida você retomar isso, né? Vai ser muito bom. Mais céu, menos céu, né? Eu vi que você falou que também trabalha com telas como eu, né? Que meu trabalho é pela internet. A Mari, minha aluna querida, falando aqui, ó. Sim, sou sozinha com 2 crianças, o pai pega a cada 15 dias, eu trabalho o dia todo home, com eles em casa, estou sobrecarregada, cansada e estressada e tá cuidando disso já, né, Mari? Isso é muito importante, assim, os passos que você vem dando para poder gerir isso, porque a situação é essa, a situação tá dada. É óbvio que essa situação ela não é eterna. É óbvio que ela pode mudar, que ela pode, e ela vai mudar, né? Os filhos crescem, mas assim, enquanto eles não crescem, a gente vai viver estressada. Isso não é aceitável, né, gente? A Nath, eu sou muito estressada e isso impacta na vida da minha filha de forma negativa, mas tenho aplicado 2 técnicas e tenho sentido... suas técnicas, né? E tenho sentido uma diferença positiva, gratidão. Fico feliz, querida. Jéssica, com certeza, eu vejo muito isso. Quanto mais estressada eu estou, mais difícil minhas meninas ficam. Sim. Tô vendo que vocês comentando, depois eu volto para poder ler mais comentários, tá, gente? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é: estresse vai ser parte da vida de todas as mães. Só que algumas mães são reativas e outras não. Então, não é o estresse que torna as mães reativas. Escutem isso que eu vou dizer para vocês. O estresse é parte da maternidade. É parte da vida. E a maternidade, ela traz realmente uma carga de estresse que todas vocês não me deixam mentir, é fato, né? Ela vem com uma camada de estresse aí, ela chega um bebê e 2 pacotinhos, né? Um pacote de estresse e um bebezinho aqui, não é isso? Mas algumas mães são reativas, outras não. Todas as mães lidam com estresse. Então, a chave que vira isso daí é: você consegue sair do estresse? Ou o estresse se torna o seu modo de ser? E aí daqui a pouco você nem se reconhece mais. Porque você começa a entrar nesse processo, né? E é tanta luta ou fuga que você começa a se ver essa pessoa reativa. E você começa a se achar uma pessoa chata. Você começa a ficar cansada de você. Fica difícil até para você estar na sua própria companhia. E isso não é porque você é assim, é isso que eu tô aqui para te lembrar. Você não é assim. Você está assim. Simplesmente porque você não tem ainda ferramentas para sair do estresse. O estresse, ele acontece de forma pontual, ele em alguns momentos do seu dia, existem situações estressantes, mas você não sabe lidar com aquilo. E aquilo ali, ele fica reverberando, ele fica... Sabe, tipo assim, quando você joga uma pedra num lago, uma piscina, sei lá, um lago bem tranquilo, aí você joga uma pedra, assim, aí dá aqueles círculos, assim, ó, fica reverberando. É mais ou menos isso que tá acontecendo com você, né? Então, a gente tem aí a mãe que encara, né, que não consegue sair do estresse, e aí ela se torna uma mãe mais reativa. Aí, nesse caso, sim, a equação, gente, é... Mãe que não sabe lidar com o estresse, mais estresse é igual a mãe reativa. Mãe que sabe lidar com o estresse, mais estresse é igual a mãe mindful. Não é o estresse que te deixa reativa, é o fato de você não saber lidar com ele. E digo isso, né, só para poder retomar aqui, para poder ficar mais claro para quem talvez entrou depois, eu digo isso tendo como base, né, o fato de que o estresse ele é importante para a nossa sobrevivência. Uma pessoa que não se estressa em uma situação em que ela deveria se estressar, ela pode, inclusive, não se proteger, ela não, né, se ela não sente esse medo, esse ímpeto, esse impulso para poder se proteger, ela pode se machucar seriamente, o seu filho pode se machucar seriamente. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui, gente? Isso que eu acabei de falar para vocês, inclusive, que
Não é o estresse que te deixa reativa, mas é o fato de você não saber lidar com ele e acabar ficando com esse estresse ressoando dentro de você. E conforme ele vai acontecendo várias vezes ao longo do seu maternar, isso vai se acumulando e daqui a pouco você não sabe mais nem quem que você é. Sabe, você olha para aquela mulher que você foi antes da maternidade e fala assim, nossa, ela era leve, eu achava que eu tinha problemas, mas assim, que saudade de quem eu era. Isso acontece por aí, tô vendo vocês falando que sim, né? A Brenda, Karen, Nath, a Larissa falou assim, ó, não sei se trabalho fora, eu acho, não sei se trabalho fora, eu fico tempo integral, não sei se trabalho fora ou se fico tempo integral com minha filha e meu filho, e me sinto muito culpada, às vezes queria trabalhar fora, às vezes penso que não dá tempo pra eles, me julgo muito, me ajuda. Ô Larissa, isso sim é uma decisão sua, né, que tem a ver única e exclusivamente com a sua realidade familiar. Não existe uma resposta certa. Mães que trabalham fora estão certas, mães que ficam em casa estão certas também, sabe? Então, assim, isso você vai precisar realmente olhar para você, olhar para o tipo de educação, de criação que você quer dar para os seus filhos, quem você quer ser diante deles, porque, por exemplo, tem mulheres que querem ser um exemplo de quem tem a sua independência, a sua autonomia, que querem mostrar para o filho que, enfim, ela tem os projetos dela e ela acha que isso é importante que o filho observe isso. Eu acho que eu me encaixo mais nessa mãe, né? E aí trabalhar fora, ou seja, ter uma profissão, ter um trabalho, faz sentido para ela. Agora tem mulheres que escolhem isso, que desejam estar acompanhando cada passo do filho e tá tudo bem também. O que não é saudável de jeito nenhum é você não ter tempo para você. É você não ter nada que seja seu, assim, né? Que seja uma coisa que você faz para você. E isso daí é realmente uma coisa que você vai minando a sua individualidade. Isso não é saudável para sua relação com as suas crianças. Então pensa nisso, tá bom? Os seus filhos, eles vão crescer. É importante a gente também aprender a não ser necessária. A gente aprender a ser desnecessário na educação, no crescimento das nossas crianças. Mas olha, meditação, terapia, né? Esse encontro com você é o que vai te ensinar, o que vai te mostrar o que na sua realidade, na sua proposta de vida aí faz sentido. Tem mulheres que estão trabalhando, né? No meu caso são as duas coisas. Eu trabalho porque eu preciso, né? E porque eu gosto muito. Mas tem mulheres que precisam, não tem opção não. Tem que sair todos os dias, 5 horas da manhã, para poder colocar arroz com feijão no prato da criança, né? Então, gente, não existe resposta certa. Todas as mães que trabalham fora, que não trabalham fora, né? Elas estão certas, depende da realidade de cada uma de nós. Aí, ó, gente, tô vendo vocês falando que faz sentido, sim, que é isso que acontece, que vocês perderam a identidade, né? A Daniele falando, vivo a vida da minha filha, perdi a minha identidade. Ô Dani, se inscreva se você ainda não se inscreveu, tá? Na semana Maternar Sem Estourar. Porque, gente, eu acho que assim, conforme eu vou trabalhando aqui, vou desenvolvendo esse trabalho aqui no Educar Zen com vocês, eu vou entendendo melhor qual que é a mensagem, porque tem muitas mensagens pra gente poder escutar, tem muita coisa pra gente poder se lapidar, pra gente se reformar, tanto no nosso individual quanto como mães. Mas eu vou tentando entender qual que é a minha mensagem pra vocês. E se tem uma mensagem que eu realmente queria muito passar pra vocês, tem uma coisa que eu quero incentivar vocês a fazerem, se reencontrem. Vocês não vão reencontrar aquela mulher de antes da maternidade. Vocês vão reencontrar ela dentro de vocês, assim como a menina que você foi, e tantas outras versões que você foi na sua vida e que não estão mais aqui. Né? A mulher que eu fui antes do meu maternar, principalmente a que eu estava sendo exatamente no momento em que eu me engravidei, assim, ela é pra mim uma heroína, assim, porque eu tava vivendo uma vida muito aventureira que eu acho muito legal. Mas essa vida aventureira nesse nível não cabe mais. Então, assim, ela é uma inspiração pra mim. Né? Eu encontro ela sendo o possível, o que eu posso ser nesse momento, assim. E me admirando por ter me permitido aquilo. Mas, assim, aquela mulher não existe mais, existe uma outra que está fazendo uma outra coisa gigantesca, uma outra coisa linda. Que está educando um menino para que ele seja uma pessoa significativa nesse mundo, que vai tratar bem esse planeta, que vai tratar bem as pessoas ao seu redor, que vai se tratar bem. Eu não tô
fazendo as viagens que eu fazia antes, mas eu tô fazendo esse trabalho aqui com vocês, sabe? Então, assim, a gente reencontra, a gente encontra novos propósitos. E é muito isso, muito isso, o que eu quero passar para vocês aqui agora, né? Porque se eu posso fazer isso, vocês também podem. Se outras também fazem, vocês também podem fazer, né? Quem ainda não tá fazendo. Eu não quero que vocês fiquem aí, esse potencial que vocês são, desperdiçado. O mundo precisa de gente como nós, sabe? Se a gente tá aqui se permitindo ter esse nível de conversa, esse tipo de profundidade, de sensibilidade, esse olhar, né, tão sensível e tão profundo para as nossas vidas, para as nossas crianças, para a nossa maternidade, para as outras mães que estão aqui, é porque nós somos pessoas que o mundo está precisando de gente como a gente. Como eu e como vocês. Então, assim, eu tô aqui porque eu não quero que esse potencial de vocês fique desperdiçado porque vocês se tornaram mães. É porque a gente se tornou mães que a gente tem mais responsabilidade ainda de sermos quem somos. Porque os nossos filhos merecem saber quem a gente é de verdade. Né? Eu quero que os seus filhos, assim como eu quero que o meu filho, né, quando eles crescerem, que eles possam se inspirar nas pessoas autênticas que nós fomos com as nossas imperfeições e com as nossas qualidades. Né? É isso o que eu quero para vocês. Thaís, todas as lives ficam salvas, tá? Então, olha só. O que eu quero que vocês entendam agora, tá? O que a gente vai conversar aqui agora? Olha só. Eu quero que vocês se perguntem o seguinte, tá? Eu quero que vocês perguntem com muita sinceridade essas duas perguntas assim, aqui, ó. Dito isso, né, isso que eu acabei de falar aqui pra vocês, com toda a sinceridade que você puder, isso é uma coisa que se você quiser compartilhar aqui no chat, você pode. Se você quiser guardar isso pra você, você pode também, porque é uma coisa muito nossa, o que eu quero que você acesse agora. Que é o seguinte: qual exemplo você quer ser para os seus filhos? Porque, assim, o que a neurociência já comprovou pra gente? Eu tenho uma frase, né, que eu achei que eu tinha criado, mas a minha irmã falou que ela já existia. Então, tem uma frase que eu digo muito que é: os nossos filhos nos observam e nos absorvem. Eles estão o tempo todo nos observando e absorvendo aquilo que a gente é. Aquilo que a gente demonstra ser pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pelo que a gente diz, por como a gente os trata, por como a gente se trata, por como a gente trata as outras pessoas, por como a gente se movimenta na vida. Então, dito isso, tendo em vista o fato de que os nossos filhos nos observam e nos absorvem, o que você quer que o seu filho absorva de você? O que? Eu quero que você pense nisso. Eu tô aqui pensando também. Eu penso nisso todos os dias, né? E pensando nisso, a outra pergunta é: o que você tá fazendo para que o seu filho absorva exatamente essa parte sua, essa sua versão? Você está colocando isso em movimento? Você está falando sobre isso? Você está vivendo isso? Você está sendo isso? Você está tratando as pessoas a partir disso? Você está tratando a si mesmo a partir disso? Você está tratando o seu filho a partir disso que você quer que ele absorva? A Dani falando assim: eu quero ser exemplo de humanidade, exemplo de mulher para minha pequena. Isso que a Dani falou é muito forte, mas assim, eu vou convidar a Dani e todas vocês até a Thaís também, a bondade, humildade, respeito com o próximo. Então a Dani, por exemplo, falou, né, humanidade. A Thaís, ela já trouxe um pouco mais de detalhamento, vocês perceberam? Bondade, humildade, respeito ao próximo, que é muito parecido com o que a Dani tinha trazido. Então, assim, eu quero que você vá descendo as camadas.
Que você, depois dessa live, coloque isso no papel, mas que você descreva com o máximo de detalhes possível. E que você descreva depois, pega um papel, pega 10 minutos e não para de escrever. O que eu quero exatamente, com todos os detalhes, visualize isso. Pode ser algo que você já é e pode ser algo que você quer ser. Então, talvez, por exemplo, você não se veja uma mãe mindful ainda. Você não se perceba uma pessoa mindful, uma pessoa mais consciente de si, uma pessoa mais tranquila, mais equilibrada, que lida bem com as próprias emoções, mas você já tá se trabalhando para ser isso. Você tá aqui, né? Então, assim, para mim não tem prova maior de que isso já está se movimentando, já tá acontecendo na sua vida. O que você tem que fazer pro seu filho, né? Exemplo de uma pessoa guerreira, honesta, tá tentando mudar a postura, a Dulce falando, assim. Então, o que você tem que fazer? Você já se vê como essa pessoa guerreira, honesta, né? Que tá realmente muito... E quando eu vejo essa honestidade da Dulce, eu sei que não é porque ela não é honesta com as pessoas. Eu entendo que ela tá falando talvez de uma honestidade, que é de uma autenticidade. De estar ali inteira em quem ela é, né? O que você tem que fazer? O que tá faltando? Depois que a gente entende o que a gente tem que fazer, tem uma outra pergunta que é a que vai dar o clique. É uma das mais importantes desse processo, que é: como eu vou fazer isso? O que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que cuidar mais de mim, eu tenho que assumir esse sonho aqui, porque eu deixei a minha faculdade quando meu filho nasceu, então eu quero terminar isso. E como você vai fazer isso? Porque só saber o que você tem que fazer não é suficiente. Você tem que começar a criar as estratégias para colocar isso em ação. Então, como? Eu acho que a primeira coisa que eu posso fazer é ligar para aquela pessoa que sempre me apoia, que às vezes é uma irmã, às vezes é uma mãe, às vezes é o seu companheiro, uma amiga, uma madrinha. Então, sei lá, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para essa pessoa e pedir ajuda. Né? Como que essa pessoa pode te ajudar? Aí é uma outra pergunta. Que tipo de ajuda que você vai pedir para ela? Talvez você vai perguntar para ela: como você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Porque talvez você não saiba também, né? Mas isso daqui, gente, quando a gente, né, se percebe uma mãe reativa, quando a gente está muito identificada com o estresse, quando a gente está corroída pelo estresse, ao ponto de eu não lembrar mais de quem eu era, e tá super identificada com essa versão de reatividade, e tá assumindo para mim mesma que eu sou isso, que é assim que eu sou, né? A gente precisa fazer esse exercício de entender quem eu quero ser para mim e para o meu filho, né? O que eu preciso fazer e como. Solange, querida, aqui, ó. Sim, Ana, venho colocando tudo em prática. Principalmente. Solange, eu quero, inclusive, depois conversar com você. A Solange é aluna do Mesen, porque ela trouxe um relato lindo pra gente essa semana na nossa mentoria, que eu fiquei pensando muito nele, muito no que você falou, no que aconteceu com você e como você conseguiu lidar de maneira super positiva, que foi, inclusive, uma coisa super estressante, né? E eu queria muito que depois eu quero que esse relato venha aqui pro Educar Zen, porque eu acho que outras mães precisam ouvir isso. Depois você me fala se você se sente à vontade, tá? Jéssica, tem algo que eu consigo passar para as minhas filhas, que é o respeito que uma mulher merece, a forma que a gente merece ser tratada. Quero que no futuro elas não aceitem menos que merecem. Isso é muito importante. Você faz aí, Jéssica, o seu papel com as suas filhas, de ensinar isso para elas, e eu faço com o meu filho, de ensinar para ele como mulheres devem ser tratadas. É isso que muda, né? Esse tanto de absurdos que nós, mulheres, vivenciamos, o tanto de agressão, de violência, de vários níveis aos quais a gente é submetida, né? Olha só, agora, gente, o que eu quero fazer com vocês?
Pode comentar se quiser, Ana. Não, eu quero que você conte depois. Então vamos deixar o suspense aqui, tá? Depois a gente conversa. Aí eu vou... De repente a gente faz uma chamada de vídeo e eu gravo e eu faço um vídeo pra colocar aqui, alguma coisa assim. Tá bom? Eu vou te mandar uma mensagem hoje. A Thay, que é o meu sonho não ser uma mãe reativa. Eu já fiz 1000 cursos e às vezes parece que tô pior. Então, Thay, eu achei ótima essa colocação da Thay. Gente, Thay, coloca aqui quais tipos de cursos que você fez. Tá bom? Porque isso é uma coisa que eu escuto muito. E é sobre isso que o meu trabalho é. Então, coloca aqui quais tipos de curso que você fez, que a gente vai conversar sobre isso. Porque o que eu quero falar com vocês aqui agora, gente, é o seguinte. O primeiro passo para a gente poder entender, né, essa causa do nosso estresse é a gente assimilar. Eu sou uma pessoa estressada. Então, tem algumas perguntas que a gente pode se fazer, como, por exemplo, eu sou capaz de lidar com o estresse quando ele acontece? Eu consigo olhar para as coisas que acontecem no meu dia a dia com um olhar positivo? Eu consigo ver as coisas boas que acontecem? Ou eu sou assim? Porque todas nós, quando a gente nasce um novo dia, todas nós temos coisas para fazer. Aí, na maioria dos dias, para todas nós, porque tem exceções, mas na grande maioria dos dias, 80% das coisas vão do jeito que a gente planejou. 20%, mais ou menos, não vão do jeito que a gente planejou. Mas como que é o seu olhar? Você fica pensando nos 20% que você errou com o seu filho, no momento em que você foi reativa com ele? Você fica pensando para a pessoa que você não conseguiu responder no WhatsApp, ou sei lá, o trabalho que você não conseguiu entregar, ou você consegue olhar para os 80% de coisas que você fez? Entendeu? Então, assim, o nosso estresse está muito relacionado também com a maneira como a gente se trata. Se você se trata muito mal, você fica mais identificada com essas situações em que o estresse predominou, que às vezes é 20% do dia. E sabe por que isso acontece? Deixa eu contar para vocês. Isso acontece porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele... infelizmente ou felizmente, novamente, assim, isso tem relação com a evolução da nossa espécie. Quando os nossos ancestrais, né, lá no tempo das cavernas, eles estavam lá lutando todos os dias, como os animais na savana estão nesse momento, pela sua sobrevivência. E aí tinham outras tribos que os atacavam, né? Tinha o tigre dente de sabre, tinha um monte de perigo iminente. Quais foram os nossos ancestrais que sobreviveram? Aqueles que tinham um determinado tipo de estrutura neurológica, que era assim: eu vou me apegar ao que é negativo, né? Eu vou manter na minha memória, a minha memória ela vai agarrar as minhas experiências negativas para que eu possa evitá-las daqui a pouco, assim que o próximo perigo acontecer. Então, sobreviveram aqueles que se agarravam às experiências negativas para poder evitá-las, porque o perigo e o estresse eram constantes naquele período ali dos nossos ancestrais primatas, digamos assim. E a gente mantém esse tipo de composição, de estruturação neurológica até hoje. Nosso cérebro, ele é um especialista em se agarrar em coisas negativas. Você já percebeu que às vezes, né, você tá lá, sei lá, você tem uma amizade com uma pessoa, aí você vive várias coisas legais com aquela pessoa. Aí, no dia que essa pessoa ela pisa na bola, assim, ela faz uma coisa assim, feia com você, digamos assim. Parece que aquela pessoa, ela se resume àquela coisa feia que ela fez com você. Não é porque você é rancorosa. Algumas pessoas até são mais que outras, mas não é por isso. De fato, o nosso cérebro está programado para poder se apegar mais às coisas negativas, porque isso faz com que a gente evite se submeter àquele risco de novo. Ou então, na sua maternidade, você faz de um tudo para o seu filho. Você dedica a sua vida a ele. Né? Você nutre, você consola, você faz tudo. Você é o tudo da vida dessa criança, inclusive. Aí, você, sei lá, você foi reativa com seu filho hoje. Você gritou com ele. Como que ficam as vozes na sua cabeça? Lembrando a você que você faz muitas coisas por ele, que você é uma boa mãe,
que você procura os melhores alimentos para dar para ele, que você cuida quando ele tá doente, que você lava a roupa, sei lá, que você faz de tudo, ou a sua cabeça fica falando assim, você explodiu de novo. Você é a pior mãe do mundo. Essa criança não merecia isso. Como que a cabeça de vocês ficam, gente? Vocês se percebem mais apegadas ao que é negativo ou ao que é positivo? Ao que vocês ficam mais apegadas? Vocês ficam, ai, a Jéssica, me sinto a pior mãe do mundo. E eu sei que Jéssica não tá sozinha nisso. Deixa eu ver aqui o que vocês andaram falando. Aí a Tati, ó, bem isso, eu foco no que deu errado, no que não deu pra fazer, né? Tá, a Thay até falou assim, ó, curso de maternidade cristã, que aí eu realmente não vou saber como que funciona, tá? Eu não conheço. Curso de maternidade baseado em neurodesenvolvimento. Então, o que acontece? O meu trabalho aqui no Mesen e no Educarzen, né? O Mesen é o método Educarzen. E o que a gente vai fazer semana que vem, na Semana Maternar Sem Estourar, tem todo um viés de neurodesenvolvimento. Né? O meu trabalho ele é todo baseado em neurociência. Não é uma coisa que eu criei, que eu tirei do nada, das minhas ideias. Né? Obviamente não é. A minha leitura, obviamente, é meu, né? É um método meu, exclusivo, que eu criei a partir das minhas vivências, 17 anos educando, dos meus estudos e tudo mais. Mas baseado em neurociência. E aí, ele tem um outro viés, que é o viés da inteligência emocional. A maioria dos cursos, né, que são muito bons, que ajudam muito, inclusive, tem várias profissionais aqui do Instagram que eu aprendo com elas também, que eu sigo, que eu admiro o trabalho. Mas a maioria desses cursos vão te ajudar a entender como que a criança se desenvolve, essa questão do neurodesenvolvimento. Por que a criança faz birra? Por que o seu filho ele é tão impulsivo? Né? O que acontece com a criança de 4 anos, quando ela está ali num processo de se individualizar muito, né? Ela fica ali um tiraninho, assim, ela e ela. Isso é muito importante da gente aprender, mas isso está no lado mental, no lado intelectual. Isso é informação. Na hora que o bicho pega, na hora que você está ali sob, né, uma situação estressante, o que você sabe, o seu cérebro ele nem acessa essa região. O seu cérebro ele não chega lá no aspecto intelectual da coisa. O seu cérebro ele está drenado pelas suas emoções. E é por isso que muitas mães que fazem esses cursos e que aprendem muitas coisas e que realmente mudam várias coisas no seu maternar, ainda seguem reativas. E seguem reativas e muito culpadas, né? Porque agora já sabem que aquilo é muito errado. É porque não basta eu transformar a minha maternidade do viés intelectual. Isso ajuda, isso é uma parte do caminho e é por isso que isso faz parte do meu trabalho aqui. Eu chamo isso de GPS do cérebro da criança. É importante eu entender como a minha criança se desenvolve. Mas se eu não fizer um outro aspecto do processo que eu chamo de neuroplasticidade parental, que é você mudar a estrutura do seu cérebro, esse cérebro negativo que eu tô falando que a gente tem. Então, o mindfulness, se você está praticando mindfulness todos os dias, o seu cérebro muda. Gente, tem 1 milhão de pesquisas mostrando isso. 1 milhão de comprovações que o seu cérebro ele muda conforme você pratica mindfulness. E aí você começa a responder às coisas que acontecem de uma outra forma e você se surpreende. Que foi o que a Solange, minha aluna, me contou essa semana na mentoria, que eu quero que ela venha contar para vocês. Né? Eu vou convidar ela ou para uma live, ou vou pedir ela para gravar um vídeo, mas eu quero que vocês escutem a história dela, do que ela contou, de uma coisa que pode acontecer com qualquer uma de nós, né? E que sob estresse, a maioria de nós agiria de uma forma negativa, mas ela conseguiu agir de uma forma positiva, ela conseguiu sair desse padrão neurológico de negatividade e acessar a parte positiva que a gente pode treinar o nosso cérebro para fazer. Então, Tati, a sua reclamação é a reclamação de muitas outras mães. Ana, eu já sei o que eu não posso fazer, mas eu sigo reativa. Por que isso acontece? Porque saber do nível intelectual é importante, mas isso não muda a maneira como você lida com as suas emoções. O treinamento das emoções é diferente de um
né, uma aquisição intelectual. Fez sentido, gente, o que eu falei? Até a Suzana falando aqui que é muito difícil dar raiva, na hora da raiva não explodir. A Laís, no momento da raiva, eu me apego ao positivo, quando passa ao negativo, né? Então, todo mundo aqui falando, a maioria de vocês, né, que se sente a pior mãe do mundo, que você fica realmente negativa. Isso, gente, é simplesmente porque vocês estão na dinâmica do nosso cérebro mesmo. Nosso cérebro, ele é assim. Tem uma frase que os neurocientistas gostam de usar para isso, que eu quero que vocês guardem, levem essa frase para a vida de vocês, para vocês lembrarem que é possível fazer diferente, que é o seguinte: o nosso cérebro, todo mundo aí tem, sabe aquelas frigideiras com teflon? Já viram? Todo mundo tem, né? Todo mundo sabe o que é, né? Então, ela é aquela que você não tem aderência, né? Que você frita ali o ovo e o ovo não fica grudado, é diferente daquelas de alumínio que o ovo fica todo lá, né? Você não consegue nem comer o ovo, ele ficou todinho grudado na frigideira, não é assim, gente? Então, guardem essa frase aqui que eu vou falar, que é uma frase que eu não vou saber agora qual que é a autoria, mas os neurocientistas repetem muito e eu gosto muito de trazer também para ilustrar como é que funciona o nosso cérebro. O cérebro, ele é como teflon para experiências positivas e ele é como velcro para experiências negativas. O seu cérebro, ele se apega às experiências negativas, é por isso que você fica tão estressada. É por isso que a sua mente fica tão negativa, a sua autocrítica ela é tão intensa e você fica se achando a pior mãe do mundo quando você estourou com seu filho, né, em algum momento do dia, depois de ter feito tudo por ele o dia inteiro. Não estou dizendo que isso justifica e que a gente deveria continuar estourando. Eu estou dizendo que tem um outro lado que a gente precisa trabalhar, que é a da autocompaixão, do respeito por nós mesmas. E que a gente só vai conseguir mudar, a gente só vai conseguir estourar menos com as nossas crianças quando a gente desenvolver isso primeiro. Né? Porque senão eu vou ficar só engolindo, ao invés de estourar, eu vou implodir. Eu vou engolir a raiva, eu vou engolir a irritação, e ele vai continuar aqui. Em algum momento, ele vai entrar em erupção e vai ser pior para todo mundo. Agora, a notícia boa, né? Aí, ó, a Thay falando assim, ó, eu fico frustrada porque aí eu entro na reatividade consciente, culpa infinita. É isso, gente. Sobre isso, inclusive, que a gente vai trabalhar muito na Semana Maternal Sem Estourar, tá? É isso o que acontece. A mãe, ela fica consciente daquilo e ela se sente mais culpada, ela se sente pior. É por isso que, assim, passar por esse processo de se conscientizar sobre a infância e não passar ao mesmo tempo por um processo de desenvolvimento da sua inteligência emocional vai acabar com a sua paz. Você precisa disso para você poder realmente viver essa maternidade com mais plenitude e realmente ser essa sua versão que já tá aí, né, que você é, da sua potência e que eu já honro demais, porque se você tá aqui agora, às 10 da manhã comigo, conversando sobre isso, é porque você é uma pessoa de uma dignidade admirável, porque você tá tendo coragem de olhar para tudo isso que envolve esse maternar, de uma responsabilidade com essa criança que você trouxe para o mundo, que você adotou, né, que é seu filho do coração, que não tem o que dizer. Agora, gente, infelizmente, o Instagram já tá me dando aqui 1 minuto e 51 segundos para encerrar a live. Eu queria ter feito uma meditação com vocês e não consegui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar notícia para vocês nos stories, se eu vou ou gravar uma meditação para vocês e deixar aqui disponível no feed para vocês fazerem quando vocês quiserem. Talvez eu coloque no YouTube. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou subir uma meditação para vocês no YouTube hoje. Combinado? Então, aí eu coloco o link lá e aí vocês vão ter acesso a essa meditação. Vou fazer isso. E o que eu quero falar para vocês? Sabe esse cérebro que é muito apegado às coisas negativas? A gente pode treiná-lo para se tornar um cérebro positivo. E a prática de Mindfulness, ela é exatamente esse treinamento, que deixa a nossa mente, além de muito mais lúcida, né, que a gente vê as coisas com muito mais clareza, muito mais positiva. A gente começa a se conectar com a vida de um lugar de gratidão, a conseguir ver que a gente deu conta de 80% das coisas que aconteceram no dia, a conseguir ver que, por mais que eu tenha estourado com meu filho aqui agora, e que eu preciso me responsabilizar por isso, e que eu preciso virar esse jogo, eu faço muito por essa criança e eu mereço ser respeitado por isso.
Eu mereço o meu respeito em primeiro lugar. Então, todas vocês, quero que vocês façam essa prática que eu vou deixar pra vocês, que eu vou gravar agora, e vou pedir o David, meu companheiro, pra subir no meu YouTube pra vocês. Vou deixar nos meus stories o link pra vocês acessarem, e lá nos stories eu tô fazendo a análise das idades, enfim, do que a gente conversou na live de ontem. Eu vou continuar hoje, tá bom? Vai acabar agora, gente. Ai, meu Deus, fico chateada com isso. Mas é isso, né? Eu espero que o recado tenha sido dado. Estamos juntas nisso e se inscrevam na Semana Maternal Sem Estourar, se você ainda não se inscreveu, tá bom? O link tá na minha bio. É pra gente realmente encontrar um novo caminho. Essa que é a proposta. Um beijo.